Olá, boa tarde a todas. Eu sou a Aline, advogada. Estou aqui a convite do coletivo Rosas pela Democracia, desse projeto importantíssimo de diálogo, que é o Dialogação, para conversar com vocês a respeito dos direitos das mulheres, principalmente nesse contexto político atual que assola o nosso país. Inicialmente, é importante que nós possamos traçar e comentar um pouco de um histórico de conquistas que nós tivemos ao longo desses 13 últimos anos, que foram do governo Lula com o governo Dilma. Quando o governo Lula assumiu o poder, em que a classe trabalhadora ascendeu o mais alto escalão da nossa democracia, ele assumiu um compromisso, e não apenas um compromisso, ele reconheceu que a mulher passava por um momento muito delicado de desigualdade na sociedade. E o que ele fez? Ele, inicialmente, de imediato, implementou a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Um ano depois, já em 2004, nós tivemos a primeira Conferência Nacional de Política para as Mulheres, onde nós tivemos a implementação do primeiro Plano Nacional de Política para as Mulheres. Então, desde o início, você observa que o governo do Lula, ele é progressista em sua essência, assumiu esse compromisso de combater essa desigualdade que assolava a nossa sociedade. E, enfim, desde o início, diversas são as mudanças que nós presenciamos ao longo de todos esses anos. Em 2005, se nós retomarmos um pouco a história da nossa legislação, nós tínhamos aí a figura, inclusive, da mulher honesta, que eu digo e ressalto até hoje que isso legou às prostitutas um problema moral que o Estado até hoje não enfrenta e não quer enfrentar. Tínhamos aí casos em que o estupro, a violência sexual cometida dentro dos relacionamentos, do casamento, era causa de extinção de punibilidade. Por quê? A conjunção carnal era considerada um dever do cônjuge. E tínhamos casos também que o estuprador, ao se casar com a sua vítima, era causa de extinção de punibilidade. Então, era inimaginável nós, mulheres e qualquer cidadão, pensar que o casamento seria a única alternativa para um crime de estupro. Nós tivemos em 2006 a importantíssima Lei Maria da Penha, que hoje ela é reconhecida internacionalmente como a melhor lei, a mais progressista e a mais avançada lei de combate à violência contra a mulher a nível internacional. E ela é completa. Eu só faço uma ressalva, que isso já é uma crítica minha, de que ela não abordou a questão do controle das medidas protetivas. Tanto é que nós estamos aí com um grande impasse de quererem modificar a Lei Maria da Penha a despeito de transferir a competência de concessão de medida protetiva do juiz para o delegado. Nós tivemos aí em 2009 a modificação de crimes contra a honra para crimes contra a dignidade sexual, o que obviamente tirou da mulher qualquer responsabilidade e de honra, sei lá o que seja, contra a violência que ela mesma passava. Tivemos aí em 2015 a lei do feminicídio, né, que a despeito disso o Brasil foi um dos últimos países da América Latina, e tivemos esse ano o aumento de pena para crimes de estupro coletivo. Mas todo esse contexto histórico que eu coloquei aqui para vocês é para dizer que tudo isso está, sim, sob ameaça. Quando nós analisamos esse momento já político atual, no momento em que o governo interino assume o poder, existe uma figura muito simbólica naquele momento, porque quando você vê aquela foto em que o Temer nomeia todo o seu magistério, você identifica que são homens, obviamente, brancos e ricos. Em 70% deles são milionários. Então você vê claramente a profundidade
profundidade que é o golpe, que eu digo que ele é um golpe midiático, obviamente, porque a mídia corporativa envolve, está aliada a todo esse contexto. É um golpe racial, porque você vê ali que exclui qualquer outra forma de diversidade que existe na nossa sociedade, seja a diversidade de pessoas e diversidade cultural que a nossa sociedade possui. É um golpe de gênero, obviamente, porque não existem mulheres no magistério do governo Temer. Enfim, é um momento muito delicado pelo qual nós passamos. Eu vou ler algumas perguntas que me foram enviadas para que eu possa responder para vocês. Olha, a primeira foi do Augusto Bosqueto. Ele pergunta assim, ele tem 14 anos e é estudante. Ele pergunta, a Lei Maria da Penha veio para combater a violência contra a mulher. Ela foi assinada no governo Lula. O governo do presidente interino está tirando os direitos das mulheres. A senhora acha que a lei poderá ser enfraquecida? Eu vou ler a segunda pergunta, porque eu já respondo as duas juntas. A segunda é do Clodoaldo Calmon, servidor público. Ele pergunta, aproveitando o gancho da pergunta acima, você conhece algum projeto de lei ameaçador à Lei Maria da Penha, que estava adormecido, movimentado nas casas legislativas, após o golpe dos homens ricos e brancos, que foi o que eu... exatamente a profundidade que é esse golpe. Nós temos, olha, a PEC 164, que ela pretende mudar o artigo 5º da Constituição e estabelecer a inviolabilidade da vida desde a concepção. Nós temos o PL 478, que é o Estatuto do Nascituro, que propõe o absurdo do estuprador pagar uma pensão para o filho e o filho ficar com a mãe. Nós temos o Estatuto da Família, que exclui qualquer diversidade existente na nossa sociedade, em que só existe a figura do homem e da mulher, como se fosse o único núcleo familiar existente e desejado pela sociedade. Temos também o PL 6063, do Eduardo Cunha, que tira exatamente direitos que a Maria da Penha já veio nos dar. Ali no artigo 20, artigo 30, a lei é muito clara em garantir proteção à saúde da mulher. E essa lei, ela atenta diretamente contra o direito fundamental da mulher de ser atendida em hospitais em caso de estupro. E temos também, que eu posso citar, o PL 7 de 2006, que é essa, como eu já disse aqui, essa guerra que nós estamos enfrentando, em que você tem de conceder a medida protetiva do juiz para o delegado. Obviamente, é algo que nós, enquanto movimento feminista e ativista dos movimentos de mulheres, somos totalmente contra. Uma das justificativas que colocaram nesse projeto de lei foi que o judiciário tem problemas, mas a polícia também tem graves e sérios problemas profundos e estruturais. E não será essa simples modificação que irá resolver qualquer tipo de problema. E, bom, eu vou ler aqui a última pergunta para a gente fazer um chamado, né? Que é da Tatiana Bosqueto de Carvalho, 40 anos, servidora pública. Aline, venho de uma família onde minha mãe fazia parte do movimento de mulheres. Porém, em muitos momentos, percebi que os projetos delas eram barrados principalmente por homens, administradores, vereadores, líderes de partidos. Houve evolução e resistência, mas hoje temos um governo machista, sem nenhuma representatividade feminina. As mulheres sendo colocadas como valorosas, somente as belas, recatadas e do lar. De que forma podemos conquistar direitos mediante tanta misoginia? Bom, é a gente falar em democracia num governo golpista e ilegítimo, porque o governo Dilma, sim, recebeu 54 milhões de votos legítimos da nossa sociedade. E nós, mulheres, representamos 53% da população.
Então, eu não tenho dúvidas de que só a nossa manifestação, a nossa mobilização fará com que possamos evitar tantos retrocessos na nossa legislação. Eu sempre digo assim, que nós mulheres não somos princesas, nós somos mulheres e somos de luta. Então, só a nossa mobilização